Fala pessoal, meu nome é Leon Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Juridiquê. E o assunto de hoje vai ser algo que eu gosto muito e que é o que eu mais trabalho dentro do escritório atualmente, que são operações de M&A. Mas você sabe o que é M&A? Sabe como funciona? E quais são as principais etapas de uma operação de M&A? Em síntese, M&A é a sigla para Merger and Acquisition e em bom português é o velho e famoso fusões e aquisições. Mas explicando o M&A de uma forma mais ampla, ela é toda a operação de reorganização societária envolvendo ao menos duas sociedades. E a gente não tem somente um tipo de operação de M&A, a gente tem alguns tipos de operação de M&A, como a aquisição de uma nova sociedade, a incorporação de uma nova sociedade, a fusão entre duas sociedades e a cisão de uma sociedade para criar uma ou mais novas sociedades. No Brasil, as operações mais comuns envolvendo M&A são as operações de aquisição e de incorporação, que vai ser o meu foco nesse vídeo, falando principalmente na operação de aquisição. Se você quiser saber mais sobre as outras operações, vou deixar o link aqui embaixo de um artigo que a gente escreveu, onde a gente explica todos os detalhes cada uma dessas operações. Mas sem dúvida nenhuma, 95% de quem está assistindo esse vídeo quer entender como funciona uma operação de M&A em um processo de aquisição, seja porque ele vai comprar uma sociedade, ou seja porque a empresa dele está sendo adquirida. Então o processo de aquisição sempre vai ser quando uma sociedade determina que vai adquirir total ou parcialmente o capital social, as ações ou cotas de uma outra sociedade. Então, se é feita a aquisição total, a empresa que adquiriu vai ficar controlando a empresa adquirida. Se é uma aquisição parcial, a empresa que adquiriu parte, ela pode ou não ser controladora da empresa que cedeu cotas ou ações, dependendo do percentual adquirido. Então, se for um percentual minoritário, ela não vai controlar. Se for um percentual majoritário, ela vai ser controladora dessa sociedade adquirida. Mas na prática, como funciona uma operação de M&A? E para isso eu gosto de exemplificar mostrando como que é uma timeline de todas as etapas de uma operação de M&A. Então, toda operação de M&A, ela vai começar com a aproximação entre as duas partes. Então, o comprador e o vendedor vão se conhecer, vão se aproximar, vão começar a trocar informações não sigilosas de como que está a evolução da empresa, como que está o mercado. O comprador vai conhecer mais sobre os sócios dessa empresa da vendedora, vão ver se tem fit mercadológico entre eles e assim vão se aproximando e entendendo se vai ter jogo numa possível aquisição. E daí a gente tem que entender que quem vai adquirir sempre tem um objetivo por detrás. A aquisição não é simplesmente pela mera aquisição, mas o comprador ele vai buscar saber se ele quer expandir o seu portfólio de serviços, ele pode também querer fazer uma consolidação de mercado, identificando quem são os concorrentes e consolidando esse mercado para ele. Ele pode adquirir também fatia de mercado, então ele quer adquirir um market share de uma determinada área. É muito comum, por exemplo, de empresas estrangeiras, ao invés de começarem a operação do zero aqui no Brasil, já buscarem alguma empresa nacional que detenha o market share e ela vai e faz a aquisição dessa empresa. Pode ser o famoso acqui-hiring, que é a aquisição não pelo portfólio, nem pela tecnologia da empresa, mas sim pela mão de obra daquela empresa. Pode ser uma aquisição pela propriedade intelectual daquela empresa, então o maior interesse é pelas patentes ou tecnologia desenvolvida. Então existe uma diversidade de motivos do porquê uma empresa vai adquirir a outra. E é nesse momento de aproximação que a gente vai identificar se o comprador tem o mesmo interesse do vendedor. Havendo esse interesse mútuo, a gente passa para uma próxima etapa, que é o momento do non-binding offer, ou conhecido bastante aqui no Brasil como NBO. Nesse momento, o comprador ele vai fazer uma oferta não vinculante à possível vendedora, onde ele vai determinar qual é o preço que ele está disposto a pagar e as principais condições de como vai ser feito esse pagamento e também qual é o interesse que ele tem nessa aquisição. O NBO, como eu falei, ele não é vinculante. Então, nesse momento, ambas as partes elas podem ter a liberdade de não continuar com esse processo de M&A. E isso não vai acarretar nenhum tipo de multa ou sanção para nenhuma das partes. E havendo esse interesse das partes depois do NBO, ele parte para a primeira fase contratual, que é a criação e a redação de um Letter of Intention, o famoso LOI, ou de um Term Sheet,
ou até mesmo de um MOU, que é um Memorando de Entendimentos. Este documento ele vai evoluir as informações que já existiam no NBO, trazendo já algumas obrigações de cunho contratual. Por exemplo, determinando um período de exclusividade onde a vendedora somente vai poder negociar com o comprador, eventualmente determinando se esse term sheet vai ser vinculante ou não, ou seja, se ele for vinculante, as partes elas têm que evoluir para o fechamento da operação de M&A, a não ser que aconteça alguma hipótese já prevista nesse contrato. Vai determinar de forma mais firme cláusulas de confidencialidade e também vai possibilitar que se prossiga para a próxima etapa de forma segura, que é a realização da due diligence. A due diligence é o momento onde o comprador vai fazer uma investigação na vendedora, identificando se ali tem algum tipo de risco, perigo e passivos, seja ocultos ou não. Então nisso vai se investigar toda a parte legal e também financeira da sociedade. Se você quiser saber mais sobre due diligence, a gente tem um vídeo específico sobre o assunto. Mas após a etapa da due diligence, se o comprador mantém o interesse de fazer a aquisição e o vendedor mantém o interesse de fazer a venda, parte-se para a parte de redação dos documentos definitivos. E o que são os documentos definitivos? São os documentos que efetivamente vai fazer a operação de M&A, onde o principal documento é o chamado SPA, que é o Share Purchase Agreement, ou o famoso contrato de compra e venda de ações ou cotas. Esse documento vai fazer toda a previsão de tudo que vai funcionar na operação. E se você quiser saber mais sobre a SPA, a gente tem um artigo incrível falando sobre todas as cláusulas e os pontos mais importantes sobre a SPA. O link vai estar aqui embaixo também. Mas os documentos definitivos não é somente o SPA. Ele vai ser todos os anexos também que vão dar estrutura para a operação. Como, por exemplo, documentos de cunho de governança corporativa, como estatuto social, acordo de acionistas, previsão de políticas de stock option. O próprio due diligence vai estar anexo ao SPA e também informações relevantes da sociedade, como lista de funcionários, listas de propriedade intelectual, lista dos principais clientes, lista dos contratos mais relevantes e assim por diante. Dependendo de cada operação, esse deck de anexos ele pode ser alterado. Mas feito isso, chegando ao final do SPA, as partes estando de acordo com a redação dos documentos definitivos, a gente vai para a próxima etapa, que é a assinatura do SPA. E aqui vem um efeito interessante num contrato de M&A, que é o M&A ele não é efetivamente fechado no momento da assinatura. Pode existir o que nós chamamos de condições precedentes, que mesmo após a assinatura, essas condições precedentes elas têm que ser cumpridas antes do efetivo fechamento da operação. Um exemplo muito clássico é como a autorização de algum órgão regulador para aprovar aquela aquisição. Por exemplo, um banco adquirindo outro banco precisa de aprovação do Banco Central. Ou duas grandes companhias, quando uma vai adquirir a outra, pode trazer algum tipo de monopólio, é preciso a aprovação do CAD, que é o órgão regulador de defesa da economia. Esses são dois casos clássicos de condições precedentes. Mas pode ter uma diversidade de outras condições, como por exemplo, pagamento de determinadas dívidas, quitação de alguns contratos e assim por diante. Cumpridas essas condições precedentes, a gente passa para a próxima etapa, que é a etapa que efetivamente vai dar o fechamento da operação de M&A. E não coincidentemente, o nome dessa etapa é atos de fechamento, que são todos os atos necessários para efetivamente decretar que a operação de M&A foi fechada e concluída. E aqui, como atos de fechamento clássicos que nós temos, é o arquivamento da alteração do contrato social ou da Assembleia Geral de aprovação dessa operação, ou até mesmo algum tipo de burocracia necessária em órgãos reguladores, como o Banco Central ou o próprio CAD, como eu comentei antes. Assinaturas de acordos de acionistas, assinaturas de contratos de stock option e assim por diante, dependendo de cada uma das operações. Cumprido todos os atos de fechamentos, aí sim a gente pode concluir que a operação de M&A foi fechada. Mas o M&A ele não termina nos atos de fechamento. Ainda podem ter condições pós-assinaturas, como por exemplo o pagamento das parcelas, se não for um pagamento em parcela única, eventuais programas de stock options que vão ser outorgados aos vendedores, acompanhamento de métricas importantes para pagamento de earn-out, nós temos um vídeo e um artigo também falando sobre o assunto, e outras condições pós-assinaturas que podem existir. E por fim, a última etapa, que não é contratual, mas sim negocial, e é o momento onde mais dá problema na operação de M&A, que é o momento de integração, que é onde efetivamente dois negócios distintos vão se integrar e ter sinergia em todo aquele planejamento que foi pensado
pré-M&A. E após a integração é que a gente tem o fim dessa grande timeline de uma operação de M&A. Então, como vocês podem ver, um processo de M&A ele não é simples e nem tão curto. Ele vai determinar de um longo tempo e de profissionais especializados nesse tipo de operação. Mas, Lion, quais são os principais profissionais numa operação de M&A? Basicamente, a gente tem 3 profissionais que são essenciais para uma operação de M&A. A assessoria jurídica especializada, uma assessoria contábil financeira especializada e também as famosas boutiques de M&A, que vão ser os assessores mais negociais e estratégicos de por que fazer aquisições ou preparar a empresa para ser feita a venda dessa empresa. Feito isso, pessoal, espero que vocês tenham compreendido como funciona do início ao fim uma operação de M&A. Caso tu tenha dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscreva no canal para acompanhar outros conteúdos como esse, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!